E aí, meu guri? Eu sou o General R3, esse é o projeto Sementes das Ruas. Eu venho aqui de novo para a gente poder continuar a nossa conversa. Espero que vocês estejam aprendendo muito sobre poesia. Eu quero te falar, o conhecimento ele é a única coisa que não vai te ser roubada. Vai poder guardar ela eternamente com você. Outra coisa, o conhecimento ele não vai ocupar não vai ter que expandir seu HD para poder conhecer, entendeu? Dá para você aprender coisas e mais coisas, por mais difíceis que seja. Vai aprendendo e guardando essas informações, certo? Você se lembra até agora o que a gente está aprendendo, trocando ideia? Você se lembra que nós falamos já sobre poesia, sobre prosa, sobre verso, sobre a qualificação dos versos, né? Você lembra disso? Como é formada uma estrofe? Hã? Não se lembra? Não assistiu? Procure os outros vídeos. Nós temos todos os vídeos. E eu espero assim que você faça um bom proveito do conteúdo que aqui foi gravado. Quero pedir encarecidamente para que você compartilhe com seus amigos, certo? Não é que a gente quer ser famosinho, não. A gente quer os seus amigos bem informados. A gente quer que você e seus amigos tenham uma conversa intelectual sobre poesia. Olha só que legal. Você e algum amigo assim bem próximo falar, cara, então, vamos fazer e como fez o Poeta da Roça. Lembra do Poeta da Roça? Nós falamos na outra aula, a poesia que se chama Poeta da Roça, do Patativa do Assaré, um repentista nordestino que aprendeu a fazer o que mais gostava. Aprendeu a tocar violão, a partir do violão, a recitar toda essa escrita que trazia dentro dele. Ele passou a cantar e com o tempo passou a escrever e hoje se procurar, ele é um dos maiores escritores de cordel do Nordeste, do Brasil. Lembrando que o cordel é algo que existe só no Nordeste, certo? Findamos esse assunto, agora vamos dar início a um novo assunto. Alguma vez alguém já te perguntou, e aí, faz poesia? Ah, eu faço. Que tipo de poesia você faz? Faço bem marrentinho, faço poesia marginal. Certo? Eu já fiz isso. Qual é o seu tipo de poesia? Ah, minha poesia é poesia marginal. Aí já vem logo aquele barulho, aquela freada de carro, sabe? Que coloca quando o cara erra. Porque poesia marginal ela é um estilo, muita gente fala, é um poeta marginal. Opa! Veja bem, esse é um poeta marginal. A poesia marginal, eu vou explicar para você de onde ela veio. E por vezes você vai pensar, nossa, e o rapper? O rapper faz poesia marginal? Não. Mas ele pode ser um poeta marginal, ou um poeta que vem da margem, né? O conteúdo marginal, ele vem daí, ele aparece daí, de ser da margem. Então, por mais, vamos dizer, lembra que nós já falamos de Racionais MCs, que entrega a poesia deles de forma violenta, ou seja, eles trabalham na oratória para te entregar o verso de uma forma violenta. Essa agressividade que ele traz na voz, o que ele tenta passar? Ele tenta passar o que ele sente, que é todo esse repúdio por tudo que ele tem ao redor dele, né? Ele tenta mostrar as dificuldades do gueto, da forma deles falarem. Outro poeta que faz a mesma coisa é o MV Bill. Ele manda muito nessa linha. Para os caras mais novinhos agora tem o ADL, que é muito isso. Tem o Kaiowá, que mete bronca, que mostra mesmo o que está acontecendo no gueto. Então, se você ainda não viu, procura esses caras na rede e começa a prestar atenção no que eles escrevem. Digita no Google, se você tem internet. Digite no Google letras do MV Bill. Pega o texto que ele formou e veja a formação do texto dele. Como ele constrói os textos dele. Haja visto que os rappers, por vezes, eles cantam o que eles escrevem. Olha só que legal. Por exemplo, eu sou rapper.
mas eu já fiz samba, eu escrevo outros estilos de música, porque eu consigo fazer a poesia, eu consigo escrever em cima daquele ritmo necessário. Então você não precisa, eu sou contido no rap, eu só faço rap. Não, você faz poesia, que pode ser cantada em qualquer ritmo. Só vai depender do conteúdo que você escreveu. O que você escreveu? No caso dos Racionais, eles escrevem sobre a realidade deles, a visão deles. Como é a visão deles? Já pensou? Racionais MCs. Aí sobe 4 negrão com cara de marrento, fazendo uma música toda bonitinha, um rap muito romântico. Seria fora do eixo. A mesma coisa, já pensou o Sampa Crio, que faz uma música romântica? Você já conhece a poesia dos caras, só fazem música romântica. Aí sobe o Sampa Crio, fazendo uma música pra mano, um rap bem pesado. Ia estar destoado, não ia? Então é isso que eu quero que você pense. A forma que vai entregar a poesia. Nós já falamos nisso. Então quando fala o poeta marginal, quer dizer que é um poeta que vive à margem. Como a maioria dos poetas, né? Vamos ser sinceros, vive à margem. Porém, a poesia marginal, ela vem de um ato que foi chamado, um movimento sociocultural, que teve o nascimento em 1970. A poesia marginal também foi chamada de geração mimeógrafo. O porquê da geração mimeógrafo? Já eu te explico. E o porquê? Teve uma frase, um disseto, que ficou muito marcado. Até hoje ela é dita para quem faz parte do movimento poesia marginal. A frase é: seja marginal, seja herói. Pensa só, ele não está passando de forma doce. Ele não está querendo, não é hora de passar docilidade. Seja marginal, seja herói. Ele está incentivando o quê? Para que as pessoas venham, para que as pessoas quebrem, para que as pessoas detonem. Não, não é isso. Seja marginal, viva à margem. Seja herói. Por que herói? Herói de viver à margem. Herói de lutar para conseguir sair dessa margem. Então veio, com esse foco, veio essa frase. O que aconteceu foi o seguinte: em 1970, todo mundo sabe, a gente estava vindo de uma ditadura militar onde nada podia falar nada, tudo que falasse era censurado. Devido a isso, se for ver músicas, as músicas eram censuradas. E por que as músicas eram censuradas? Você sabe o porquê? As músicas eram censuradas pelas poesias que lá existiam. As poesias que lá existiam, o que trazia essas poesias? Ela encorajava os jovens, de certa forma, a sair para a rua e a lutar contra os militares. E ir para o confronto. Então, o que os militares pensavam? Não pode tocar na rádio, não pode ser propagada isso. E quem tinha talento musical, que fazia? Ou caía no padrão, ou ficava tocando em rodinhas com violão. Se tentasse lançar alguma coisa fonográfica, tinha que passar por um general militar, por algum militar que iria censurar sua música, ou iria censurar o seu livro. O porquê que veio a geração mimeógrafa, ou os poetas marginais? Eles não tinham dinheiro para lançar livro. Quem tinha dinheiro não tinha a menor vontade de escrever o que o governo queria ouvir. E eles não tinham a preocupação de, vamos ser censurados. Não. Ele vai fazer aquilo e é daquele jeito. Se não dá para ser assim, não dá para ser dentro do padrão, vamos ser fora do padrão. E o que é fora do padrão? Eles faziam o zine. Vocês sabem o que é zine? Procurem entender o que é zine. Zine é umas revistas de quadrinho bem simples, tipo, pode ser feito num papel sulfite, onde você pode estar imprimindo a sua arte, pode estar vendendo para os seus amigos a R$2, a R$3. Não é muito dinheiro, mas ajuda você a lançar algo futuramente.
de R$ 2 em R$ 3. Lembrando que para eu produzir minhas músicas, quando eu tinha vontade de produzir em estúdio, cheguei a vender amendoim em projeto cultural. Saía, fazia uns pacotinhos de amendoim a R$ 2 e saía vendendo. Quando dava no final do mês, eu tinha pelo menos a metade de uma música paga já para poder gravar. Então, estude sobre o zine, é uma possibilidade legal de você ser um poeta, vamos dizer, marginal pela situação que você vai viver. Porém, você vai ter um zine com o seu material. Se for algo bem feito, algo feito com carinho, você vai ter a possibilidade de chegar na mão de muita gente e falar, cara, olha aqui a minha poesia, veja meu zine. Mas não entregue de graça, não é gratuito. A arte não é amostra grátis. Cobra nem que seja, é R$ 3, é R$ 3. Mas é a sua arte que está ali, que imprimiu, é a sua arte que fez. E o que fazia nessa época o movimento, a geração do meógrafo, ou os poetas marginais, eram isso. Eles não tinham dinheiro, aí tipo, nossa, temos 5 amigos muito afim de fazer livros. Os caras têm umas ideias legais, tem alguns rascunhos no caderno. O que dá pra gente fazer? Computador? Vamos comprar um computador? Não dava para comprar. O que vamos comprar? Como que vamos fazer? Como será? Já sei. Vamos comprar um mimeógrafo. O que é um mimeógrafo? Era uma máquina de xerox muito antiga, vamos dizer assim. Era quase um xerox, porém era diferente. Era uma máquina que usava um álcool dentro, e daí você passava uma folha sulfite com o que você queria passar para outra folha, e colocava outra folha, tinha todo um processo, e daí saiu o que estava escrito de uma folha na outra folha. O ponto final. Chegamos nisso. Ou seja, era a forma mais fácil de fazer com que aquilo triplicasse a quantidade. Então juntava 3, 4 poetas, comprava um mimeógrafo. Comprando o mimeógrafo, cada um fazia sua arte. Quantidades de folhas, fazia quantas folhas quisessem. E esse material ia para a rua mesmo assim, mesmo tendo confronto com os militares. E andava sem ser censurado. Porque de qualquer jeito, se eles já fossem pegos com esse material, eles iriam apanhar, certo? Era uma era que nem até a leitura não podia ser tão expandida. A gente não poderia estar falando disso aqui agora, naquela época. Então, estuda um pouco sobre esse movimento. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro. A sua passagem. Marginal. Escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Olha que legal essa poesia marginal. Se você lê hoje, muita coisa parece sem contexto. Porém, se você analisar profundamente, você vai entender o que está sendo dito subliminar. A mesma coisa é o rap. Você vê vários rappers que escrevem muita coisa bacana e de repente você entende coisas subliminares. Às vezes ele quer falar ou às vezes não. Tem um cara muito inteligente no rap que, se você tiver condição, você busca saber um pouco dele, é o Neto, Síntese Rap. Ele é um cara bem inteligente, é um cara que escreve umas coisas assim. Cara, você pensa, é a cabeça do cara. As pessoas começam a escrever muito o que elas sentem, da forma que elas sentem, e sendo assim, cada um começa a ter a sua personalidade através daquilo. Você está escrevendo, você que está começando, é a sua primeira escrita, daqui a pouco você já vai achar a sua personalidade. Você já vai achar o que te interessa, o realismo ou o romantismo. O realismo de falar a realidade, encarar de forma real, ou o romantismo de romantizar as coisas. Podemos escrever cada um tendo um ponto de vista. Ele pode ser um poeta marginal, porém ele pode escrever o realismo ou o romantismo. Depende o ponto de visão dele. Cada um tem um ponto de visão, uma ótica, vamos dizer assim, uma ótica poética. Cada um tem uma ótica poética sobre aquele ato. Temos exemplos fáceis de ser entendido. Um exemplo, você que acompanha o rap, você vê a poesia do Gog
e você vê a poesia do M.V. Bill, as poesias quase não conversam. Porque o Gog ele tem uma visão muito romântica de tudo. Tanto é que ele é considerado poeta. Mas não é considerado poeta só por ele fazer uma poesia romântica, vamos dizer assim, por ele ter uma visão romântica de todas as dificuldades. Ele é um poeta por ele usar perfeitamente as linhas gramaticais dentro dos versos, entendeu? Dentro de uma linha dele, ele consegue usar uma gramática muito boa. E digamos também que o Gog ele é um cara muito estudado, ele é um bancário, ele é um cara que ele veio de uma linhagem de estudo, vamos dizer assim, teve possibilidade de estudar para poder chegar onde ele chegou. Temos o outro lado do M.V. Bill, que eu dei a ideia do Realidade, que faz uma poesia mais contundente. Porém, para ver, ele tem livros escritos, tipo o Falcões, é dele. É um cara que também estuda. E ele traz toda essa realidade dentro. A visão dele poética, vamos dizer assim, é mais voltada para o realismo do que para o romantismo. Porém, os dois conseguem ser poetas marginais, vamos dizer assim, poetas para viver à margem. E nenhum dos dois fazem poesia marginal, entendeu? Seja marginal, seja herói. Esse era o lema. E vemos assim, muitos caras poderiam ser poetas marginais, se for ver. Um dos exemplos que eu falei agora há pouco, que eu quero até citar, é o Patativa do Assaré, que começou a fazer cordel. Ele não poderia fazer poesia marginal? Ele só não fez poesia marginal porque o nome é cordel? Fiquei confuso de novo. Pode ser, não pode? Ele pode não ter virado um poeta. Ele pode ser um poeta marginal. Ele poderia fazer poesia marginal, porém com o nome de cordel. Porque a poesia marginal, ela existe dentro desse padrão, que foi um padrão, não existe um caráter de poesia marginal. Até porque nós já estudamos que poesia é meio livre de padrão, ela não tem padrão. Tipo, você até gênero sexual, você vê pela poesia, um exemplo, pela poesia do Patativa do Assaré. O porquê que você vai saber que ele é homem? Ele é um homem, porque ele fala, sou fio das matas, cantor da mão grossa. Ou seja, ele está passando que ele é um homem, ele é um fio das matas. Se fosse uma mulher, ele seria filha das matas. Mas se ele colocasse um termo neutro, tipo, sou da mata e canto mesmo com a mão grossa, um exemplo. Se ele usasse isso, é homem ou é mulher? Não daria para saber quem é, certo? Então, o que eu digo hoje, quando você vê o poeta contemporâneo, ou se você já é um poeta contemporâneo, ou se através das nossas aulas você vai virar um poeta contemporâneo. Olha que legal, você está tendo a oportunidade de expandir o seu HD, viu? Se virar um poeta através dos nossos vídeos. O que vai acontecer é isso, você vai fazer textos que vai além de de publicar no Facebook. Se for ver, você vai ser um poeta marginal porque você vai ter essa facilidade de postar de ter seguidores através do Facebook, de ter seguidores através do Instagram. Você não precisa gastar dinheiro, o dinheiro que você gasta é mínimo para poder lançar suas poesias diárias no Facebook. Então já te dou uma ideia. Por que não criar uma página de poesia? Você chamar sua mãe, tipo, mãe, você me ama? Curte lá meu canal de poesia. A mãe sempre vai curtir. Ou então, procura aquele melhor amigo, fala, cara, vamos montar um canal de poesia? Faz um canal, cada dia põe uma poesia. Tem um poeta que eu admiro muito. Ele é o poeta urbano, daqui de São Paulo, mas é daqui do Brasil. É o Sérgio Vaz. Ele é um cara que ele escreveu vários raps. Tipo, ele é um poeta que fala de toda a estrutura que ele viveu pela juventude, né? A má estrutura
morou na favela, então ele fala esses versos. Ele fala sobre isso. Tem também um poeta chamado Ferrez. Quem é o Ferrez? Se você assistiu há um tempo, passou na Globo, Laranjinha e Acerola, pois é, ele é o roteirista. Ele é o cara que criou aquele roteiro. É um cara barbudão que canta um rap também, manda muito bem nas linhas sonoras. E se você for ver a facilidade que o cara tem de colocar as rimas dele na métrica é enorme. E nem por isso ele é um cantor famoso. Então não se frustre se você produz belos textos e não tem o reconhecimento merecido. Continue a fazer, faça para se libertar, faça por amor. Reconhecimento ele vem através disso, através do amor que você põe naquela arte. O Ferrez, ele é conhecido, ele tem premiação fora do país. Ele tem pelo roteiro, por livros que ele lançou. Porém, a música dele, eu ouvi e particularmente assim, falei, é muito normal. E ele é um baita de um escritor, um cara que escreve muito bem. Pode ser que daqui a 200 anos, muito tempo, né? Mas vamos dizer menos. Pode ser que daqui a 40 anos alguém vá lá, procure no YouTube Advanced, vai ser muito avançado já o YouTube. E aí vai procurar lá, vai ver Ferrez. Opa! Vou copiar esse cara. Porque, infelizmente, é assim, né? Quase nada se cria. Tudo se copia. Aí vai lá, vê as linhas que o Ferrez escreveu, achou legal, passou a escrever sobre isso. E assim a gente segue linhas. Eu também, quando eu comecei a escrever, eu tive a satisfação de conhecer um poeta que hoje tem mais de 100 anos, ainda vivo. Carlos Assunção, ele chama. Ele é um poeta que eu me identificava muito com ele, por ele escrever a simplicidade, ele escrevia coisas simples. Ele é um poeta negro, morador de uma cidade chamada São Carlos, e é um poeta que ele escreve as coisas simples do dia a dia, é a visão dele sobre os negros, a visão dele sobre o povo preto, vamos dizer assim. Eu olhava e me identificava tanto com aquilo. Cara, eu acho que eu quero ser assim quando crescer. E hoje, basicamente, obviamente, muito longe de ser aquilo que seria o ideal para poder falar que pode ser consumido como algo que ele produziu, mas eu ainda consigo sim ter ele como um dos meus nortes. Eu consigo ver o que ele escreve e ainda tem essa honra de saber que ele está vivo, de poder acompanhar. Também convido você a conhecer o trabalho dele, Carlos Assunção. E ele é um ex-escravo que, como muitos, vem da onde? Da margem. Ou seja, a maioria dos poetas vem da margem. Poetas marginais. E o foco do nosso projeto é esse. É tirar esse poeta que habita em tu. Certo? Agora vamos pro quadro rapidinho. E já eu tô aqui, hein? E aí, galera? Voltando àquela a velha metódica que nós já conversamos em outras aulas. Veja bem, falamos de 1800 e bolinha. A mulher tinha dificuldade para estar no meio, não tinha? Aqui nós estamos falando de 1970. Olha a diferença. Veja bem, esses são referência de poetas marginais, pessoas que faziam poesia marginal. Dá uma olhadinha, eu vou contar aqui, vamos fazer uma conta rápida para você ver a diferença que era para a mulher e para o homem em 1970. Um homem, 2 homens, 3 homens, 4 homens, 5 homens, 6 homens, 7 homens, 8 homens. Tinham 8 homens referência na poesia marginal. E apenas uma mulher. Olha que diferença. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo está passando e a gente não está evoluindo. A sociedade, como sociedade, não está evoluindo. E hoje ainda tem dificuldade, nós damos de frente
com essa dificuldade de ser um pouquinho menos machista e dar mais espaço para as nossas deusas brilharem, certo? O que eu quero te deixar aqui como referência são esses nomes: Chacal, Casaco, Torquato Neto, Afonso Henrique Neto, Bernardo Vilhena, Francisco Alvim, Ana Cristina César, Paulo Leminski e Geraldo Carneiro. Esses foram os poetas marginais que mais destacavam em 1970, ou seja, aquela época que não poderia dizer quase nada. Esse povo foi a geração mimeógrafo, gente que lutava, que ia pra rua e que não tinha medo. E hoje em dia eu fico vendo os slams, é um movimento revolucionário, ao meu ver. É um movimento que leva a cultura para dentro dos lares. Quem vai no slam, ele sai dali com um chip implantado de procurar cultura, de procurar entender mais sobre a cultura. Então, é algo muito bom. E o que é muito bom, o governo não quer que vá para frente. Não, não é bem assim. É com outras palavras, tende a ser eliminado, certo? O porquê? Vai ser bom se você estudar. Você vai ter um crescimento individual, um crescimento intelectual. Você vai conseguir fazer com que essa mudança modifique o pensamento do seu grupo. E mudando o seu grupo, o que você vai ter? Você vai ter uma base. Mudando o seu grupo, você vai ter vários amigos com vários talentos, cada um com a sua aptidão. E dentro desse grupo que você formar, vai acontecer o que aconteceu com esses poetas que fizeram um movimento sociocultural enorme para aquela época. E sabe como? Entregando folhetinhos impressos pelo mimeógrafo. Uma máquina que juntou 10 pessoas, cada um comprou, deu um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Uma máquina que poderia trabalhar 24 horas e fazer livrinho para vários poetas, entendeu? O que eles fizeram? Agiram com o que tinha. Ou seja, é o que eu falo para você, garoto. Se adapte. Você caiu num pote, você não tem que ficar no pote. Se adapte a ele. Ou então pule fora dele. Mas o que eu quero mesmo é que você se adapte a ele e que você comece a estudar isso tudo para que você tenha seu crescimento, para que você consiga influenciar os seus amigos e consiga também passar o que há de melhor para todo mundo ao seu redor e para que a gente faça uma pandemia. Olha que legal! Pandemia cultural, né? Faça com que a pandemia chegue na casa de todo mundo e que, não queria estar infectado, não queria, mas a partir de hoje você tem cultura, meu bem. Que legal, né? Pensando por esse ponto. Quero deixar aqui para você esses nomes: Chacal, Casaco, Torquato Neto, Afonso Henrique Neto, Bernardo Vilhena, Francisco Alvim, Ana Cristina César, Paulo Leminski, Geraldo Carneiro. Você que tem possibilidade, procure esses feras aqui no Google, vê qual você vai se sentir mais representado pela forma poética e passe a estruturar os seus textos baseado nisso, se você gostar. E isso se resume o quadro Poesia Marginal. Certo, meu garoto? O que eu quero falar para você? Tá gostando do nosso conteúdo? Tá achando legal? Sementes das Ruas. Olha só que projeto lindo. Tá achando legal? Compartilha com os amigos. Mande seu vídeo pra gente. Acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Sementes das Ruas. E eu sou o General R3. Quero aqui deixar para você aquele abraço e até breve, garotinho. Clique no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau!